Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ler Gênesis capítulo 7. Aqui a gente vai ver o juízo de Deus sobre a humanidade, né, mediante o dilúvio, que a gente já viu no capítulo 6, que a humanidade estava tomada pelo pecado, né? O Senhor não encontrava alguém que era temente a Deus, né? Mas ele achou graça em Noé e a sua família. Então Deus poupou, né, Noé e sua família para dar continuidade naquela promessa que ele tinha feito lá em Gênesis 3:15. Né? Sem dúvida, a gente vai ver aqui que é o julgamento mais terrível, né, sobre o pecado do homem que o mundo já viu, né? Mas a próxima vez que Deus vier para julgar o mundo vai ser sobre fogo, tá bom? Então vamos lá. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a sua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Aqui, gente, o Senhor tá falando assim, não é? Você confiou em mim, você foi temente a mim, você andou comigo, então vem, entra na arca que você e a sua família vão ser salvos. Aqui, gente, a gente pode perceber também, né? Porque como Deus ama, né, as pessoas, assim, porque desde que o homem caiu, saiu da sua presença, Deus já tem um plano, né, de redenção, que ele quer que o homem volte para a presença dele, né? Ele não quer que o homem fique afastado. Então, eu tenho certeza de que Deus, ele também convidou as outras pessoas, ele deu a oportunidade para outras pessoas também entrarem na arca, mas essas outras pessoas tomaram a decisão delas, né? Elas não quiseram entrar na arca. De todo animal limpo levarás consigo 7 pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais imundos um par, o macho e sua fêmea. Então, gente, a gente vê aqui que, na verdade, em Levíticos 11, a gente vai ter a explicação do que é os animais puros e do que é os animais impuros, né? Porque a gente não deve esquecer de que Moisés, ele escreveu, né, o Pentateuco muito tempo depois de que tudo havia acontecido. Então, ele já tinha a lei dele, né? Então, Deus já havia falado para ele quais eram os animais puros que eles podiam comer e quais eram os animais impuros que eles não podiam comer. Tá? Então, por isso que aqui tem os animais limpos e os animais imundos. Também das aves dos céus, 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. E da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. Aqui, gente, a gente vê, né, no versículo 1, a gente vê que Deus fala para não entrar na arca. E no versículo 7, a gente vê que Deus fala que daqui a 7 dias. Então, Noé teria que ficar dentro da arca uma semana antes do dilúvio vir, né? Não dá pra saber porquê, se ele tinha coisa para fazer lá dentro, ou enfim, ou Deus queria testar, né, a fé e a obediência dele. Porque, gente, vocês imaginam Noé com uma arca gigantesca, com um monte de bichos, só ele e a sua família, falando que ia haver um dilúvio. Imagina a humanidade, falar, o Noé tá louco, olha isso aqui, olha o tamanho dessa arca, vai chover da onde? Como que vai chover tanto assim para flutuar essa água, né? Então, gente, eu tenho certeza que Noé foi muito ridicularizado, zombado. E também a gente, né, nos dias de hoje, o quão também a gente não é zombado de não fazer as coisas que o mundo faz, né? De seguir um caminho diferente. Mas, gente, o que eu quero falar pra vocês é que não dá pra servir a Deus e servir ao mundo, né? A gente tem que escolher um dos dois lados, né? Não tem como ficar com um lado aqui e um lado lá. Imagina Noé, se Noé quisesse servir as duas coisas, ele ficasse no meio, montado assim em cima da arca, com um pé dentro e um pé fora, né? Uma hora ele ia cair, ele ia tombar pro lado da água. Então, vamos continuar aqui, gente. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Aqui, gente, lá em Gênesis 6, versículo 22, a gente também vê que Noé tinha feito tudo como Deus ordenara, né? Tipo, como é seguro fazer o que Deus nos fala, né? Então, gente, aqui é mais um versículo para mostrar a fé e a obediência, né? Um exemplo de fé e obediência para passar pra gente. Tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos.
dos animais limpos e dos animais imundos, e das aves e de todo réptil sobre a terra. Entraram para Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Aqui, gente, a gente realmente não deve nos preocupar, né? Porque o que Deus fala, Ele cumpre. Então, independente do que Deus tenha falado para você, que vai acontecer na sua vida, espere nele, confie nele, porque vai acontecer, tá bom? No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, neste dia romperam-se todas as águas do grande abismo e as comportas do céu se abriram. E houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Aqui também, gente, a gente vê que não foi só chuva, né? Não foi só a chuva do céu caiu, veio água para tudo quanto é lado, né? De baixo para cima, dos lados de cima. Então, por isso, né, que a gente realmente não deve duvidar das promessas de Deus, né? Porque Ele cumpre. E assim como as pessoas da humanidade, né, na época lá de Noé, que Noé na barca, depois daquela uma semana veio a chuva, imagina o quão surpreso, né, essas pessoas devem ter ficado. Falando, nossa, Noé tava certo, olha essa água e a água passando por cima de todo mundo, né? Então, gente, assim como no tempo de Noé as pessoas ficaram surpresas quando a água veio, assim também quando Jesus voltar, as pessoas também vão ficar surpresas com a sua volta. Neste mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo o gado segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra, segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo o que tem asa. De toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após ele. Aqui, gente, a gente realmente vê, né, que Deus, ele fecha a porta, uma hora ele fecha a porta, né? Eu fico imaginando o pessoal também, né, nos tempos de Noé, desesperado, tentando entrar, mas já não era mais possível, né? Deus deu a oportunidade, Deus ficou esperando que as pessoas viessem até ele, né, confiassem nele antes das coisas acontecerem, mas infelizmente, né, não foi o que aconteceu e só Noé se salvou naqueles dias, né? Mas assim também, gente, Deus, ele a porta para a salvação, né? Deus nos convida para a arca da salvação. Então, porque a gente não deve esperar, né, que essa porta esteja fechando ou quando ela fechar para a gente se voltar para Deus, né? Deus nos chama agora, a oportunidade é agora. Então, por que não entregar nossa vida a Ele, né? Nossa vida a Jesus? Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. Cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra. Predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, vogava sobre as águas, né? Boiava. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas e os montes foram cobertos. Então a gente vê que cobriu todas as montanhas e subiu mais 15 côvados, né? Que são os 7 metros acima do topo de todas as montanhas mais altas, né? Então realmente foi muita água. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos e animais selváticos. E de todos os vexames de todas as criaturas que povoavam a terra e todo o homem, tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. O homem e o animal, os répteis e as aves do céu foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que estavam com ele na arca. E as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra.
Aqui, gente, realmente foi bem horrível, né? Embora Noé e a sua família tenham se salvado, né? Foi uma ocasião muito horrível, né? Mas, gente, aqui também vale nos lembrar da salvação, né? De que todos aqueles que estavam na arca foram salvos. Então, todos aqueles que entregarem a sua vida a Jesus vão ser salvos, né? Porque nós somos pecadores, nós merecemos a ira de Deus. Mas por causa de Jesus, nós estamos protegidos, nós somos salvos. Tá bom, gente? Era isso que eu queria passar para vocês hoje, né? Nesse capítulo 7, tá bom? Espero que vocês estejam gostando dos vídeos, esteja acrescentando na vida de vocês, tá bom? Então, fiquem com Deus, até a próxima.